Ontem, em Pernambuco, sua terra natal, Lula confessou detalhadamente sua estratégia dentro do seu plano de perpetuação no poder. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Vem comigo. Para chegarmos à explicação dada por Lula sobre como ele manipula a população brasileira, precisamos começar pelo outro discurso feito por ele também nessa quinta-feira, só que na Bahia. Horas antes do revelador discurso em Pernambuco, Lula estava em Salvador, na cerimônia que anunciava a criação do Parque Tecnológico Aeroespacial no estado. O primeiro trecho que eu separei da fala dele na ocasião foi esse aqui. E o que me preocupa é que um país do tamanho do Brasil, com a qualidade do povo do Brasil, e com o tamanho do sonho do povo brasileiro, a gente não pode viver de mentiras. A gente não pode viver de leviandades. A gente não pode viver de provocações. A gente não pode viver de fake news, sabe, como se fosse uma indústria de mentira funcionando 24 horas por dia nesse país. Eu até concordo plenamente com o que ele disse, mas eu não poderia deixar de expor aqui a completa hipocrisia dessa fala. Eu poderia perfeitamente mostrar trechos das diversas provocações que ele tem feito a Bolsonaro, assim como aos integrantes da Lava Jato. Eu até poderia mostrar aqui as diversas mentiras contadas por ele desde que voltou a presidente em 2023, como a da lei da igualdade racial, a das taxas de juros para aquisição de máquinas agrícolas, a da criação do Estado de Israel, ou todas as outras que você já cansou de ver aqui no canal. Eu poderia ainda mostrar as mentiras contadas por Janja, a esposa dele, no dia anterior, como eu mostrei no vídeo de ontem aqui do canal. Mas eu nem precisei fazer isso, porque nesse mesmo discurso, Lula já deu um exemplo claro disso, conseguindo unir, inclusive, na mesma afirmação, provocações e mentiras, ou fake news, como quiser. Diferentemente do Jerônimo, que pegou uma roça plantada, com semente preparada, com adubo já colocado na terra, e ele está no primeiro ano só colhendo o que foi plantado ao longo dos outros anos. Eu peguei um país devastado por uma praga de gafanhoto que destruiu quase tudo que a gente tinha feito em 13 anos de governo. E eu não poderia deixar de destacar a precisão matemática de Lula ao fazer essas acusações. Só para você ter ideia, Jerônimo, fazia exatamente quase 7 anos que não tinha reajuste. Exatamente quase 7 anos. E por falar em quase, essa quase foi a maior pérola matemática dita por Lula nesse discurso. Quase, mas não foi, porque ele conseguiu dizer ainda isso aqui. E vou dizer o porquê. Esse país foi descoberto em 1500. A América Espanhola foi descoberta em 1498, 8 anos antes. O país foi descoberto em 1500. A América Espanhola foi descoberta em 1498, 8 anos antes. 8 anos antes. Pois é, diante dessas pérolas, nós até poderíamos dar um crédito a Lula pelo que eu vou mostrar a seguir, considerando que ele disse isso por ignorância, para não dizer que foi por mau caratismo mesmo. Mas há muita gente nesse país que teima em retroceder. O que fizeram com a nossa Petrobras? A privatização da Eletrobras. A plateia de Lula pode até se basear no que ele diz, mas nós não. Nós nos fundamentamos em dados. E os dados expõem o prejuízo de 3,2 bilhões de reais das estatais brasileiras em 2023, o primeiro ano do atual governo Lula. Os dados expõem também os seguidos anos de prejuízos durante o governo Dilma. E os dados expõem ainda que, durante os governos de quem Lula tanto acusa, as estatais brasileiras tiveram uma sequência de superávites, mesmo no período mais crítico da pandemia. Mas Lula não se importa com isso. Ele não se importa com o fato dessa conta ter de ser paga pelo povo brasileiro. Ele não se importa com o povo brasileiro. Ele se importa com o poder que ele tem nas mãos ao poder controlar essas estatais. E ainda nesse discurso, Lula mostrou o desespero que toma conta da sua cabeça em 2024. E nós vamos viajar muito. Nós vamos viajar esse país. Pode ficar certo, Geraldo, se tiver aqui a inauguração de uma fábrica de palito de dente, pode me convidar que eu virei aqui, porque é preciso mostrar que as coisas boas acontecem nesse país. É óbvio que Lula quer viajar o país para participar de toda e qualquer inauguração possível, mesmo que não seja de nada relacionado ao seu governo. E os motivos para isso são muito simples. Primeiro, não saem do bolso dele as despesas dessas viagens. Jatos da FAB, hotéis luxuosos,
Tudo isso pago pelo povo brasileiro. E segundo, Lula está desesperado para conquistar votos, ou comprar votos, chame como quiser, para os candidatos do PT nas eleições municipais de 2024 e para ele mesmo em 2026. Ele sabe muito bem em que tipo de narrativas os seus eleitores acreditam. Ele sabe muito bem que a sua política se sustenta nessas inaugurações e não no retorno que essas obras trazem ou não para o país. Nós vamos viajar esse país. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em 2023, vendo quase todos os discursos de Lula para produzir conteúdo aqui pro canal, é que quando ele tem mais do que um discurso no dia, todo o ódio que cresce dentro dele ao fazer o primeiro se acumula para o próximo. E no segundo discurso do dia, ele já não consegue mais controlar. E aí revelações começam a aparecer. Depois desse discurso na Bahia, Lula foi para Pernambuco para anunciar, mesmo após todos os escândalos passados, a retomada e destinação de recursos federais para obras na refinaria Abreu e Lima. A primeira coisa entregue por ele nesse discurso foi a de que seus amigos e companheiros políticos da esquerda latino-americana não cumprem aquilo que prometem. E na conversa com o Chaves eu disse para ele se ele não tinha interesse em construir uma parceria conosco para construir uma refinaria em Pernambuco. O Chaves, se vocês não conheceram, era uma das pessoas mais entusiastas do mundo que eu conhecia. Ele nunca dizia não, tudo para ele era assim, mesmo que no dia seguinte ele não fizesse o que ele comprometeu. Mas essa não foi a melhor confissão feita por Lula nessa quinta. A melhor vem agora. Sabe qual é a grande vantagem de Lula ser alguém que não apenas não se importa em ser chamado de comunista? Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Como ainda se emociona e se orgulha em dizer que conseguiu colocar um comunista na Suprema Corte? Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. A vantagem é que ao usar aquela tradicional e famosa estratégia comunista, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, sempre que Lula rotula alguém, ele está falando aquilo que ele mesmo é. Sempre que Lula acusa alguém, ele está falando sobre aquilo que ele mesmo faz. Sempre que ele tenta descrever a estratégia que alguém usa, ele está descrevendo a estratégia adotada por ele mesmo. Veja com seus próprios olhos. Porque toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa. Você inventa uma mentira, você conta qualquer cara, sabe? Você inventa qualquer história e você martela aquela mentira até ela se tornar uma verdade na cabeça do povo. Ora, se não é a perfeita descrição daquilo que ele tem feito exaustivamente, não apenas com seus opositores políticos como Bolsonaro, mas também com todo o povo brasileiro de direita. Eu nem precisei me esforçar para mostrar um exemplo disso na prática, pois ele fez isso nesse mesmo discurso. Até chegar ao ponto da gente eleger um psicopata para ser presidente desse país da República. Alguém que vive da mentira, alguém que vive da maldade, alguém que vive de ofender os outros. Ele não apenas tem constantemente acusado Bolsonaro de ser responsável pelas mortes da pandemia, de ter destilado ódio na sociedade, de propagar mentiras, de ter quebrado o país economicamente, sem apresentar provas das suas acusações, obviamente, como ele ainda tem acusado constantemente a direita brasileira, o povo brasileiro, de propagar mentiras e destilar o ódio. A estratégia é essa, a estratégia é simples. Ele percebeu que já não basta mais desmoralizar apenas os seus adversários políticos diretos, afinal, alguns nomes saem, outros entram. Agora ele tenta desmoralizar uma grande parcela da população brasileira. Ele tenta dividir cada vez mais a população brasileira de acordo com o seu posicionamento, nem que isso possa levar a uma guerra civil. Afinal, ele é a última pessoa que seria atingida nesse país. Lula não se importa com o povo. Ele não se importa nem com seus eleitores. Por que se importaria com os demais? Agora, não pensem que os absurdos nesse discurso terminam por aqui, porque agora ele já não se satisfaz mais com as suas brigas dentro do Brasil. Porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber da verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país,
alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Sim, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Não o governo, ou os governos ao longo da história. Não os principais empresários americanos. Não os principais players do mercado americano. Quem não aceita a existência da Petrobras, porque na visão de Lula é quem é prejudicado diretamente pela existência